cantar com muita alegria nos nossos corações. Vamos ficar de pé? Por favor. Somente crer. Somente crer. Oh Deus, somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. A partir de hoje, o lugar do senhor aqui em cima, mais eu. Meu Deus. Referência. Eita, vou ler aqui, né? Algumas referências de mensagem do irmão Vena sobre obreiros em geral. Isso aí. E a partir de hoje, o senhor senta aqui em cima, mais eu. Obrigado. Isso já foi distribuído uma vez, mas ela foi acrescentada novas referências e foi distribuída no último encontro para nós os obreiros, e as reuniões girou em torno disso aí, revendo esses conceitos sobre obreiros. E então isso aí eu trouxe para o senhor e foi apropriado. Eu não tinha pensado nisso. Apropriado. A partir de hoje, o senhor senta aqui em cima comigo. Obreiro aqui comigo. Pregador. E me ajudar. Nós vamos ler a Bíblia, Isaías capítulo 1. Deveríamos ter anunciado. Isaías capítulo 1. A partir do versículo 14, nós vamos ler até o versículo 18. Isaías, grande profeta Isaías, profeta que aprendeu que não podia confiar no braço de carne. Ele era muito confiado, espelhava-se muito no rei Uzias, um grande rei. Mas quando um homem confia no homem, Deus derruba aquele homem, para que ele possa ver Deus. E Uzias foi abatido. Então Isaías, o jovem profeta, ele teve que encontrar-se com Deus. Ele teve que ter uma conferência com Deus. Então ele disse mais adiante no seu livro, capítulo 6 propriamente, então ele disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Entrei no templo e vi ao Senhor assentado sobre o seu trono. E o seu séquito enchia o templo. E os serafins diziam: Santo, Santo, Santo. E eu disse: ai de mim que vou perecendo.
Que grande conferência Isaías teve. Versículo 14 do capítulo 1. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Que coisa, hein? Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Veja só, muda as suas atitudes, depois vem falar comigo. É isso que ele está dizendo. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de diante dos meus olhos, faz o bem, vinde então e argui-me. Aí você vem e fala comigo. Sabe aquele momento que o pai diz para os filhos: olha, vai lá e conserta o que você fez errado, e depois nós vamos sentar e vamos conversar. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se mudar, se cessar de fazer mal, fazer bem, se arrepende da maldade, das ações que desagradam a Deus, muitas vezes pensando que está agradando a Deus. Nota que ele diz: as vossas festas da lua nova. Isso era bíblico para eles. A festa da lua nova. Eles tinham sacrifícios a oferecer, segundo a lei de Moisés. Mas chegou um ponto em que Deus disse: olha, a minha alma está aborrecendo isso aí. Porque vocês vêm, faz culto, sai lá fora e faz tudo diferente. Vocês vêm, se reúnem, me adoram, quando vai embora, continuam blasfemando, envergonhando meu nome, tendo atitudes indevidas, mentindo uns para os outros, sendo falsos uns com os outros, amando mais o dinheiro, amando mais os seus próprios deleites, valorizando mais os seus próprios sentimentos, corre mais atrás dos seus sonhos, como assim se diz, do que atrás de receber do meu espírito. Aí volta aqui na lua nova de novo e oferece sacrifício e me cultua. E nas outras luas?
No verso 13, se nós voltarmos aqui, quando você estiver em pé, você não cochila. Ele diz assim: não tragais mais ofertas debalde. Não tragais mais para mim ofertas em vão. Mais tarde, Jesus estava dizendo assim: este povo me honra com seus lábios, mas as suas ações não fazem o que eu digo. Não tragais mais ofertas debalde, veja, nem incenso, e a convocação das congregações. Ele diz: eu não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. Deus dizendo para o povo: não posso suportar nem o ajuntamento solene, onde vocês se ajuntam dizendo que é para me adorar. Eu não estou suportando mais. Que situação e que condição. Isto fala dos nossos dias. Será como que Deus está recebendo os nossos cultos, a nossa adoração? Mas você disse: muda as suas atitudes, depois vem falar comigo. Aí então, olha só quão grande é a graça. Ele está dizendo: se você mudar, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Porque há misericórdia. Deus é um juiz com misericórdia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, olha só, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Vamos ler o 20 também. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Que proposta, hein? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem, sereis fartos, sereis saciados. Que vale dizer: não andarão famintos, não andarão ociosos, não andarão como quem tem falta de alguma coisa. Poderíamos ir longe nisso, né? Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Naquele tempo, era a espada. Não tinha muita coisa para devorar, não, mas era a espada, né? Hoje tem legiões e legiões de demônios para devorar. Os que recusam entrar em acerto com Deus, os que recusam assentar-se com Deus, fazer uma conferência cada dia e mudar. Sereis devorados pelos espíritos das trevas, pelo engano, pelas forças do príncipe desta era maligna. Só o último exército que foi solto para devorar os que não querem dar ouvidos à palavra de Deus são 200 milhões de demônios. Isso era só os que estavam reservados. Estava no banco de reserva, foi solto para a última hora.
sabe? Talvez os outros já estavam cansados, então 200 milhões de reserva para... Que proposta, vamos pensar nisso. Se quiserdes e ouvirdes, sereis fartos, comereis o bem. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Porque a boca do Senhor o disse. Senhor nosso Deus, nós precisamos disto, nós precisamos da Tua palavra com verdade. Isto é muito sério. Nós estamos tão perto de terminar a jornada e nós não podemos parar agora. Nós não podemos falhar. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não nos deixe perdermos o ritmo da marcha, mas que possamos nos esforçar um pouco mais para não sermos derrotados. Dá-nos mais um pouco disto nesta noite. Nós estamos começando um ano. Esta é a primeira hora, as primeiras horas de um novo ciclo. E nós queremos começar bem, nós queremos começar com Deus. Nós queremos aprender a agradar ao Senhor. Que as nossas solenidades não sejam um enfastio para o Senhor, mas que seja verdadeiramente agradável, não pela nossa santidade, mas pelo temor em nossos corações e pela humildade de pedir perdão e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Tem misericórdia de mim, ó Pai. Dizer como Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Estamos cercados, rodeados de imundícia, de iniquidade, de maldade, de falta de amor, de falta de temor para com a verdade de Deus. Não nos deixe sermos consumidos, Pai. Nós cremos que o Senhor nos predestinou para esta hora, para vermos a vinda do Senhor Jesus Cristo e subirmos com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assente um pouquinho. Me veio à memória, eu não sei onde que eu vi, tem uma maratona aí, parece que é todo final de ano, né, que eles chamam Corrida de São Silvestre. Não sei nem se isso é no Brasil, onde que é aqui. É. E eu vi em algum lugar. E um corredor, nós podemos usar isso aqui porque Paulo usou esse exemplo. Ele disse: muitos são os que correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu vi isso em algum lugar. E um corredor estava à frente, em destaque. E o locutor, o narrador ali, já contando a vitória dele, porque ele estava com uma diferença muito grande à frente de todo mundo, da linha de chegada, já chegando, né? E o fulano, e ele vai ganhar, e ele vai... Acontece que o outro que vinha atrás dele, quando viu que estava chegando perto, ele apressou o passo, ele deu uma nova arrancada. E aquele que estava na frente de todo mundo, ele começou a perder o ritmo. Eu já estou chegando mesmo, já ganhei, está todo mundo lá atrás. Eu observei que o outro foi muito sábio. O outro veio atrás dele em linha reta. Ele não ficou
de lado de maneira que ele pudesse perceber, né? Ele veio bem atrás dele assim, ó. E faltando, não sei, se dava uns 2 metros para a linha de chegada, ele se arrancou de uma vez e avançou na linha de chegada e foi vitorioso, uma vitória inesperada. Foi ninguém, estava todo mundo contando a vitória. Se aquele que estava na frente tivesse continuado se esforçando como se ele estivesse saindo ainda, ele não tinha perdido o prêmio. Mas porque ele estava chegando, ele já estava no final, já estava cansado, ele pensou que ele podia relaxar um pouquinho, né? Olha, a coisa não é bem assim. O inimigo está bem atrás. O irmão Brana fala isso em suas mensagens. Ele diz: o inimigo está bem atrás de você. Se eu não estou enganado, ele fala disso aqui nessa mensagem, a Conferência com Deus. Se você quiser acompanhar aí, quem pegou, e depois você vai ler em casa essa mensagem. Nós não podemos ler toda aqui, já é 1h25. Nós vamos tomar aí no parágrafo 68. Parágrafo 68. Ele fala de uma decisão tomada. Uma decisão tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão. Tem que haver uma decisão, tem que sair. Não se termina uma conferência sem que uma decisão seja tomada. E no 69 o profeta diz assim: então eu posso me recordar de uma outra conferência, de um profeta fugitivo que tinha fraquejado em suas decisões. Talvez você tenha fraquejado em suas decisões. Não é, irmão Ricardo? Eu decidi uma coisa, esse ano eu vou fazer assim, e fracassou, fraquejou. Um profeta fugitivo que tinha fraquejado em suas decisões. Fugitivo, o homem sempre está fugindo. E ele pensou que a tarefa era demasiado grande. E ele tinha fugido e arranjado uma esposa, e voltou para o deserto, e tinha estado lá por 40 anos. Bom, eu fraquejei, eu vou arrumar uma esposa, vou lá para o deserto e vou ficar lá. Porém, nós lemos lá no princípio, o fim da dispensação gentílica, o profeta dizendo: mas Deus permite que o indivíduo vá até uma certa distância. E então ele diz: chega. E Moisés tinha estado lá por 40 anos. Será que Deus disse: chega, Moisés? Um profeta ungido de Deus, com uma grande missão. Um profeta ungido de Deus com uma grande missão. Nascido no mundo um profeta. Nós ouvimos aqui domingo na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, o irmão Brana dizendo assim: compare a si mesmo com Moisés.
Compare as suas fraquezas com as fraquezas de Moisés. Então, à medida que nós vamos lendo, você vai se comparando aí com Moisés. Ungido de Deus. Nós, quando somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é uma coisa tremenda. Na verdade, é a maior delas que pode suceder a alguém. Porque ter o nome do Senhor Jesus invocado não é para qualquer pessoa. Pensa nessa unção. Com uma grande comissão. Nascido no mundo um profeta. Nascido no mundo um eleito predestinado para filhos de adoção por Jesus Cristo. Você vai se colocando aí. Mas ainda assim, diante da simples ameaça por causa do erro que havia cometido, olha só, você comete um erro e então você se sente ameaçado, o inimigo te ameaça. O diabo te provoca, te faz errar, foi o que fez lá com Moisés, né? Moisés foi provocado. O cidadão estava lá massacrando um de seus irmãos. E aquilo provocou a Moisés e ele foi lá e matou. O diabo te provoca, aí você erra, aí ele te persegue. Aí ele te coloca em pânico. Aí ele te coloca o medo. E Moisés fugiu. Agora eu estou enrolado. Agora eu me embaracei. Agora, o que será de mim? Eu tenho que fugir. Um fugitivo. Um fugitivo. Quantas vezes? Às vezes você não pode correr, né? Como Moisés correu. Mas dentro de si mesmo, você sabe que está sendo um fugitivo. Fica todo desconfiado, desconfiada. Filho de Deus, quando cai nessa situação, pode ser que ninguém nem viu, mas não tem jeito, ele fica todo desconfiado. E se alguém viu? E se alguém descobriu? Ou, não, mas teve, né? O profeta diz: seus olhos estão no pardal, sentado bem ali na rede de energia. Veja, diante da simples ameaça por causa do erro que havia cometido. Não adianta fugir do erro, não. Errou, encara o erro, se arrepende, conserta A Bíblia diz assim: concilia-te com teu inimigo enquanto está no caminho, concilia-te
com quem está te acusando, com quem está te apontando, ou seja, conserta o teu erro. Ele diz, antes que chega lá no juízo. Diz, antes que chega lá no juízo, antes que você seja entregue à autoridade, ao policial, e o policial te entregue para o promotor, e o promotor te entregue para o juiz, e o juiz te encerre na prisão. Jesus falou isso, ele usa outras palavras, né? Usa meirinho e tal, mas é a mesma coisa. Ele diz, concilia-te no caminho, antes que chegue lá, porque depois que você estiver lá, e quanta gente, por falta de ouvir estas palavras de Jesus, cai numa prisão espiritual, e para sair dela, meu amigo, Jesus disse assim, você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Depois que o diabo te prende na cadeia dele, você vai pagar cada centavo. Você acerta logo, a misericórdia, Deus é misericordioso, mas depois que você cai lá na prisão de Satanás, prisão, condição, estado de espírito, perde a liberdade para com Deus. Eu quero ler mais, mas dá para ficar só nesse parágrafo aqui até amanhecer o dia. Veja, ao tomar isto em suas próprias mãos, ao invés de seguir as instruções de Deus, é melhor seguir as instruções de Deus. Ele matou um homem, e diante da ameaça e com medo de Faraó, ele fugiu para o deserto, e esteve lá por 40 anos. Muitos anos. E os escravos do Egito, a tarefa era tão grande, as costas deles estavam tão doloridas, o coração deles estava tão quebrantado, até que o clamor deles veio diante de Deus, ao ponto em que ele, E maiúsculo, Deus, foi forçado a ter uma conferência. Aí o profeta diz assim, há uma maneira de se forçar para que haja uma conferência. Você pode fazer isso em sua própria vida, um acerto de contas. As cargas do povo e os clamores eram tão grandes que Deus teve de ser forçado a convocar uma conferência. Quando Deus toma uma decisão, tem que ser daquela maneira. Assim ele já tinha, antes da fundação do mundo, tinha colocado um homem no livro da vida do Cordeiro para o propósito de libertar aquele povo. Todas as coisas foram pré-planejadas por Deus. O nome daquele homem era Moisés, seu servo. Enquanto o senhor falava aqui, eu me lembrei disso. Deus já tinha feito uma conferência lá e dito, haverá um homem chamado William Branham para conduzir um povo no final da última era. O nome daquele homem era Moisés, seu servo. Assim, antes da fundação do mundo. E o nome dele e o nome dela é eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Moisés foi escolhido para libertar um povo. Você foi escolhido para quê? E Moisés tinha falhado para com Deus.
Moisés tinha falhado para com Deus. Agora compare as suas fraquezas com a de Moisés. E o profeta diz: e você vai perder longe. As suas não chegam perto das dele. Isso devia nos dar confiança e coragem, diz o profeta. Nós que temos falhado para com Deus, nós ainda temos esperanças. Aleluia! Nós falhamos para com Ele como igreja. Nós falhamos para com Ele como povo. Eu pergunto, tem alguém aqui que não tem falhado para com Deus? Ou todos nós temos falhado para com Deus? Como povo, como igreja, eu tenho falhado demais. Se tem alguém aqui que não tem falhado, pode ir embora para casa. Está dispensado da conferência, da audiência. Veja, mas convoquemos uma conferência, conversemos sobre o assunto com ele, vejamos o que ele nos dirá, vejamos a que decisão vamos chegar. Nós vamos fugir como Moisés fugiu ou nós vamos encarar a coisa? E o homem de Deus tinha falhado. Aí você pode dizer, o homem de Deus tem falhado, a mulher de Deus tem falhado, e Deus teve que marcar uma conferência. Eu creio perfeitamente que Deus teve que marcar uma conferência aqui para nós hoje. Porque eu cheguei em Goiânia, olhei a lista de reimpressão, minhas vistas bateu na mensagem de conferência com Deus. Eu disse, tem que levar para a igreja. Quando é na sexta-feira, o pastor Joaquim põe ela para rodar. Fiz o pedido, já tinha feito o pedido. Pedi na quarta, quando foi na sexta, o pastor Joaquim põe a mensagem lá. Conferência com Deus. Nós estamos precisando desta conferência. A igreja, o povo, a noiva está precisando desta conferência. E Deus teve que marcar uma conferência, Ele não podia usar nenhum outro. O profeta diz, Deus não tem outros mãos senão as minhas e as tuas, Ele não tem outros pés senão os meus e os teus, Ele não tem outra boca senão a minha e a sua, Ele não tem outro corpo. Ele é a cabeça, mas você é o corpo, sua igreja é o corpo, Ele não tem outro. A Bíblia diz, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então Ele não tem outro corpo. Então não importa se esse corpo está cansado, está velho, está machucado, está doente, seja lá o que for, Ele não tem outro. Então Ele tem que fazer uma conferência e tratar desse corpo. Veja, Ele tinha selecionado Moisés, assim ele foi até o deserto, algum lugar remoto do deserto, perto do Sinai, e ele selecionou o topo de uma montanha e uma sarça, um certo lugar. Ele pensou, trarei Moisés até aqui. Este será um bom lugar, longe de suas ovelhas, longe de sua esposa, longe de seus filhos, longe de todos. Eu vou marcar uma conferência com ele. Longe de todo o ruído do mundo. Que bom, está um silêncio agora. Sossegou lá fora. Lá, quando ele falou ao profeta, eles finalmente chegaram ao ponto. Ó, só porque falou. Tenho ouvido o clamor do meu povo.
É por isso que te chamei. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem gente orando por aí. Tem almas clamando a Deus por libertação. Orando, desejando salvação, desejando libertação, desejando sair da escravidão, do mundo, do pecado. E a igreja de Deus descansando nas tranquilidades do deserto. Moisés estava lá bem tranquilo, com suas ovelhas, né? Assim nós ficamos, fazemos festinha e companheirismo daqui e dali uns com os outros, e tem gente orando por aí. Estou falando porque eu sei. Gente querendo ser salva. E às vezes você pensa, ué, se quer só vir para a igreja e pedir para batizar. Não, não é assim não. Eu disse para aquela pessoa falando comigo, eu disse, eu posso te entender. Israel, quando estava lá no Egito, debaixo da carga de Faraó, dos açoites, e eles, a única coisa que eles podiam fazer era esperar em Deus e orar até que Deus enviasse. A Bíblia diz assim, Deus os arrancou de lá com mão forte. Se Deus não tira a pessoa com mão forte, ela não consegue sair. Ninguém pode sair por si mesmo do pecado, do mundo. A escuridão cobriu os povos, disse Isaías. Foi Isaías quem disse isso também. Porque as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Escuridão tão densa como as do Egito. Há uma densidade, não dá para entender isso, não sei se a ciência, a física consegue explicar isso, mas a Bíblia diz que era tão escuro que podia se sentir a escuridão, e que eles ficaram, quantos dias? 3 dias? 7 dias? Ninguém se moveu do seu lugar. Pensa na escuridão. Você já ficou num lugar tão escuro que você não dá para sair do lugar? Quem aqui já andou no escuro? Eu já andei muito no escuro, a gente anda no escuro. E à medida que você fica no escuro, parece que a pupila do olho vai dilatando e você consegue identificar alguma coisa, mas lá diz que ninguém tirou o pé do lugar. Que escuridão! Existe tal escuridão, é a escuridão do pecado que tem cobrido os povos, como disse Isaías, que ninguém consegue se mover para dar um passo sequer, se Deus não arrancar assim com mão forte, para trazer para a luz. Mas aquele povo de Deus, ainda que feridos, ainda que machucados, ainda que escravizados, em suas casas tinha luz. Isso deve nos dar coragem, confiança. Você pode estar todo arrebentado, cheio de falhas e tudo, mas na sua casa tem luz. Deus não te deixou sem luz. Deus não te deixou sem uma mensagem de um profeta. Amém. Deixa eu ver. Eu vou adiantar, não dá para ler tudo. O 76, eu não sei onde é que eu parei.
No ano 76, ele diz assim, e Deus tinha chamado Moisés, né? E Moisés teve suas objeções. Nós vimos aqui domingo passado as 7 fraquezas de Moisés. Por último, ele tinha aprendido a fraqueza humana, diz o profeta. Ele era homem, ele disse, mas quem sou eu? Eu não consigo falar. E então, nesta conferência, Deus disse a Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o homem falar? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Em outras palavras, você quer discutir comigo, Moisés? Se eu estou dizendo que você vai, você vai. Eu te chamei, foi desde antes da fundação do mundo, está escrito e pronto, e assunto encerrado. Eu não estou perguntando se você é fraco, se você é forte, se você sabe falar, se você... Eu não estou perguntando, eu te chamei, eu te escolhi, eu te elegi, eu te predestinei, e eu estou te dizendo, vai! Prossiga! Você já tem ficado parado aí nesse deserto por todo esse tempo, agora chega! Levanta e vai. Como é que eu vou, Senhor? Eu não sei, Moisés. Você vai escorado numa vara torta? Bota a tua mulher em cima da mula com teu filho e vai. Estou botando isso aí. Com Deus é assim. Veja. Moisés teve suas objeções. E Moisés foi. Deixa eu ir aqui para o parágrafo 84. Moisés foi, chegou lá com sua mensagem. E o profeta diz assim: olha, eu quero que você repare algo aqui. É tão surpreendente. Moisés ordenou que eles tomassem esopo e embebessem com o sangue do cordeiro e o espalhassem sobre a porta. O sangue, lógico, representava o sangue de Cristo. O esopo era erva daninha, comum. Talvez essa vassourinha que a gente conhece aí. Erva daninha. Podia ser encontrado em qualquer lugar. Apenas apanhar uma mão cheia de erva daninha, ir lá molhar no sangue e passar na porta. E isto mostra que o sangue é tão simples de aplicar. Então o sinal não é difícil de ser aplicado, não. A mensagem, o sinal, aí você para aqui, pega a mensagem, o sinal, abre um parênteses, pega a mensagem, o sinal e leia ela, aí depois volta para cá. As ervas daninhas representavam fé, apenas fé em Deus. Você não tem que ir a mais nenhum lugar, apenas tome a fé de Deus e aplique o sangue ao seu coração. Diga, eu estou separado das coisas do mundo, porque pela fé eu aplico o sangue ao meu caso nesta manhã. Serei curado, porque eu aplico o sangue sobre a verga do meu coração. Nunca deixarei a dúvida me golpear novamente, porque eu vou me proteger aplicando o sangue de Jesus pela fé, meu esopo, sobre minha porta, e nenhum inimigo entrará. Nunca mais vou descrer da palavra de Deus. Isso é o quanto isto é simples. Eles estavam em sua marcha depois de terem sido separados, e um povo que foi chamado para fora, e eles vieram até o Mar Vermelho, e eles tiveram que mandar parar. Eles não podiam atravessar. O grande general Josué teve que levantar sua mão e soar a trombeta, que parem, interrompam a marcha. Há um obstáculo diante de nós. Temos as montanhas de ambos os lados, estamos aqui embaixo num vale e temos que parar. Aquele exército da Síria, se eu não estou enganado, se enganou redondamente.
quando perdeu a guerra para Israel sobre os montes, voltou e disse para o rei: reorganiza o exército e vamos lutar com ele nos vales, porque o Deus deles é Deus dos montes apenas. Mas o profeta foi até o rei e disse: vai lá, assim diz o Senhor, eu vou mostrar para eles que eu sou Deus nas montanhas e sou Deus nos vales também. Estamos aqui embaixo num vale. Às vezes você tem que passar pelo vale. A Bíblia diz: daquele que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, enche de lágrimas, de desespero. E sempre que aquela igreja para, é aí quando Satanás prevalece. Tem que se mover constante e rapidamente, marchando para Sião. Não permita que a igreja do Deus vivente alguma vez seja culpada de parar. Assim que eles pararam e disseram: qual é o problema aqui? Então logo eles pararam e armaram suas tendas e começaram a descansar um pouco. Eles ouviram o rumor das rodas e o único caminho de escape que eles tinham era para trás, e aqui vem o exército de Faraó se aproximando para bloquear ou passar pelo meio. Vocês, soldados, conhecendo a estratégia, como eles o cercaram, lá estava o Mar Vermelho diante deles, talvez 2-3 milhas de largura. Aqui estavam as altas montanhas, eles não podiam escalá-las. Eles seriam como ovelhas espalhadas por lá, um alvo para todos os arqueiros, e atrás deles, porque tinham parado, vinha o inimigo. Isto mostra, amigos, que até mesmo hoje, na marcha para a terra prometida, o inimigo está a uma distância apenas, 1 ou 2 saltos atrás de nós. Como nós já dissemos, como eu vi daquele corredor lá, o inimigo dele estava um salto atrás dele. Foi um salto e atravessou na frente dele e ele perdeu. E o inimigo está apenas a um salto atrás de nós. Não podemos parar neste reavivamento. Isto não pode ser uma ordem de parada. Simplesmente continue avançando. Prossigam. Continuem. Continuem. É assim mesmo, vai parando, não cansando. Viu quando começou o culto aqui? Estava cheio de gente. Todo mundo cantando, batendo palma, vai diminuindo. Eu quero ver quantos que vai ficar comigo até amanhecer o dia. O profeta diz assim: se problema é que se nós não conseguimos uma conferência em 10 minutos, nós já ficamos cansados e queremos ir embora. É desse jeito mesmo, na jornada espiritual. É muita gente que sai, mas que chega no final é pouco. Poucos. Mas isso não pode ser uma ordem de parada. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite. Quem teve anteontem à noite? Foi domingo à noite. Vocês tiveram a presença do Espírito Santo com vocês anteontem à noite. Ontem à noite. Agora pode dizer que foi ontem, né? Agora movam-se continuamente para dentro daquilo. Não deem ordem de parar, porque o inimigo está logo atrás de vocês. E tão logo deram ordem de parar, e o exército de Faraó foi visto, vindo à distância, o rugido das rodas dos carros, e a poeira levantando-se, e os gritos dos soldados. Que hora difícil! Isto quase fez o povo se agitar.
Mas havia um entre eles que sabia não haver motivo para estar perturbado. Ele tinha tido conferências antes. Ele sabia o que era preciso para conseguir falar com Deus. Assim que em cima do monte, em uma certa rocha, Moisés escondeu-se do resto dos filhos de Israel. E lá ele teve uma conferência: Senhor, marchei até esse lugar, mas um obstáculo nos parou. Tivemos que dar ordem de parada. Quantas vezes isso acontece na vida do crente? Tem que dar uma ordem de parada. Vamos para o 94. Assim Moisés subiu por trás de um certo lugar, diríamos, e teve uma conferência com Deus. Ele não sabia o que fazer. Às vezes chega-se a um momento e o crente não sabe o que fazer, e o filho de Deus não sabe o que fazer, o ungido de Deus não sabe o que fazer, o escolhido de Deus não sabe o que fazer. Paulo disse que ficou perplexo em alguns momentos de sua vida. Perplexo quer dizer não saber o que fazer. Talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado ao ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça e você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Bloqueio quer dizer um embaraço. Um embaraço. O apóstolo Paulo diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, se não estou enganado. Primeiro, verso 1. Deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Não importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Talvez você tenha destruído seu lar, talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa, talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida com que o inimigo tenha pego em sua armadilha. Quantas coisas! O irmão citou aqui um monte de coisa, para embaraçar, para enredar. E você diz, eu não vou me enredar, e de repente está todo enredado. Quantas coisas nesta vida com que o inimigo tem apego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão e irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor, conversar sobre o assunto com Ele. Ele é o socorro bem presente na angústia. Então nós vemos que Moisés teve uma conferência, e talvez esta foi a conferência. Ó grande líder de Israel, fiz tudo isto ao teu comando, eu fiz, eu guiei estas pessoas exatamente como tu me disseste para fazer, cobri o povo com sangue, trouxe as pragas desde o céu, fiz tudo que me disseste para fazer. Olha aqui, ele tinha feito tudo certo, e aqui estamos nós caídos na armadilha. Tinha feito tudo certo, bem no posto do dever, diz o profeta. Eles estavam no caminho do dever e, no entanto, caíram numa armadilha. Que devo fazer, Senhor? E sabe o que o irmão Branda disse? Ele disse, Deus não ficou com um pingo de dó de Moisés. Na mensagem Porque Clamas fala, o profeta diz que Deus foi lá e pegou Moisés assim e deu-lhe um chute no traseiro. Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E nós vimos aqui anteontem na mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. O profeta diz assim, Deus não fica com dó. Deus não ficou com dó de Moisés, não.
E Deus não fica com dó de você quando você apresenta seus montes de fraquezas para Ele, não. Ele se sente como que te chutando um pouquinho. Veja, o que devo fazer, Senhor? Eu preciso ter esta conferência contigo, e talvez sentado no topo da rocha, ou de pé, próximo à fenda da rocha, onde Moisés estava orando, neste certo lugar selecionado, no momento crucial. Alguma coisa tinha que ser feita, ou eles seriam esmagados sob as rodas dos carros. E nós, como povo de Deus, como igreja de Deus, temos que chegar a esta consciência. Alguma coisa tem que ser feita, ou nós seremos massacrados. Ou nós seremos enredados, engolidos por toda a classe de espírito imundo que tem estado sobre a terra. E o diabo vai pegando aos poucos. E ele envolve um, e ele envolve outro, e ele pega outro numa doutrina, e ele pega outro num escândalo, e ele pega outro num pecado, e ele pega outro em situação financeira, e ele vai tirando a fé, e ele vai botando desânimo, e ele vai indo, e vai indo. E se alguma coisa não for feita, Jesus chegou a perguntar assim: haverá fé na terra? Na vinda do Filho do Homem? O próprio Senhor Jesus viu a situação e ficou em desespero. Ele podia dizer: se alguma coisa não for feita, ninguém se salvará. Haverá um arrebatamento para levar quem? Crente sem compromisso? Crente que não ora? Crente que não vigia? Crente que tem a metade da vida para Deus, ou 30% só, e o resto para o mundo? Crente que não está gemendo e chorando, como João quando saiu da ilha de Patmos, dizendo: Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Alguma coisa tem que ser feita. Tinha que ser feita, ou eles seriam esmagados. O diabo está pronto para esmagar cada um que se chama de crente. Elas seriam forçadas a passar por cima de todas as criancinhas dos hebreus. Cada um dos bebezinhos teriam tido estourado suas cabeças em uma rocha, e é isso que o diabo está fazendo, estourando a cabeça das crianças, violando suas inocências, com tanta imundície de desenhos imundos, de músicas, de tudo diante de seus olhos, promiscuidade, prostituição e nudismo dentro de casa, e tudo quanto é anarquia na frente das pobres criancinhas. E logo que elas pegam um tamanhozinho, são obrigadas a ir para uma creche, fica lá com todo tipo de gente, mulheres imundas, pecaminosas, adúlteras, prostitutas, tatuadas, usuárias de tudo quanto é tipo de drogas, de cachaça, cheias de noitadas, mulheres carregadas de pecado, disse Paulo. Que falam palavrões, que contam piadas, que fofocam, que falam de machos. As criancinhas estão ali. Não, mas não sabem nada não. Esmagando as cabeças delas.
Cadê? Ah, Deus, alguma coisa tem que ser feita. E teriam aberto suas mães ao corte lá e as violentado. E seus pais teriam sido massacrados. Era um momento crucial. Esse mesmo tipo de momento crucial pode estar ocorrendo, talvez não exatamente dessa maneira. Talvez o câncer o tenha agarrado, talvez alguma outra doença, talvez o pecado o tenha agarrado, e ele irá forçá-lo a ir para um inferno diabólico, a separação de Deus. Tenha uma conferência rápido. Tenha uma conferência rápido. E quando esta conferência ocorreu, Deus ficou de pé sobre a rocha ao lado de Moisés e ele disse: desça de volta ao acampamento, Moisés. Retome diretamente para o lugar de onde você saiu. Oh, eu sou Deus. Desça lá e fale ao povo para avançar. Eu farei o caminho quando chegar o tempo de fazer o caminho. Senhor, o mar está diante de nós. Vai, continua andando. Quando chegar a hora eu abro. Eu sou Deus que abre caminhos. Moisés, depois que a conferência tinha terminado, ele tinha sido dispensado da presença de Deus, com ordem de ir em frente, caminhou até embaixo e disse: não temas, Israel, aquietai-vos neste dia e vede o poder do nosso Deus, ide na direção do mar, não vos desvieis do mandamento, a ordem é: avancem, a terra prometida nos pertence. Este inimigo que está em nosso caminho nos tem impedido, mas Deus disse: avancem, continuem se movendo. Esse é o problema com a igreja hoje. Deus o chama e Ele quer dar-lhe dom após dom, e poder após poder, e graça após graça, mas você se organiza então: não posso ir mais longe porque a igreja não me deixa. Está vendo? Não há lugar de parada em Deus, não há lugar para denominação, não há lugar para quaisquer padrões em particular. A coisa é avançar. Fale a palavra de Deus e siga em frente. Simplesmente vá continuando, continue movendo-se. Se Deus diz que é certo, é certo. Você tem sua comissão. Se eles dizem: bem, eu fui à minha igreja, eles me disseram que eu não devia ter ido àquele tabernáculo. Estou todo confuso agora. Quanto a eu dever ter o Espírito Santo ou não, a promessa é vossa. É para vós, e para vossos filhos, e para aqueles que estão longe, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O quê? Fale a palavra de Deus. Deus disse assim: siga em frente, observe o inimigo dispersar-se, observe o mar vermelho se abrir, tem uma conferência, siga em frente, seguro ele se abrirá. Deus é o caminho de escape. Ele fez o caminho diretamente para a terra prometida. Qualquer coisa que tenha se colocado em seu caminho, Ele a moveu para fora do caminho. Se qualquer coisa se colocar em seu caminho, tenha uma conferência com Deus, converse sobre o assunto com Ele e prossiga. Você quer conversar com Deus? Conversar com Deus e prosseguir? Quer conversar com Deus para dar seguimento nesse ano que se inicia? Então começa a conversar com Deus aí agora. Conversa com Deus, fala com Deus. Se ajoelha, fica de pé, fala com Deus, começa a falar com Deus. Converse sobre o assunto. Converse com Deus, fale com Deus. É isso que Deus está falando para Isaías aqui. Oh, você pecador, seus pecados são como escarlata, porque você não vem e nos deixa razoar isto juntos? Porque não vem e conversa sobre o assunto comigo? Deus está dizendo, diz para o profeta Isaías, serve para nós: por que você não vem e conversa sobre o assunto comigo?
Não tem melhor coisa para se fazer do que falar com Deus, do que orar. Falar com Deus, solta o hino aí, falar com Deus. Por que você não vem e conversa sobre o assunto comigo? Você ainda tem direito a uma conferência. Minha graça é suficiente. Minha graça te basta. Minha graça te basta. Converse sobre o assunto com ele, prossiga, não pare. É isso que Deus está falando para Isaías aqui. Ainda que seus pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a lã. Ele continua dizendo: por que você não vem e nós arrazoemos juntos? Por que você não vem e conversa sobre o assunto comigo? Nós falamos tanto uns com os outros, conversamos demais uns com os outros. E por que não conversarmos com Deus? Por que não falarmos com Deus? Por que não tratarmos nosso assunto com Deus, nossa causa com Deus? O assunto, nosso arrebatamento que está em peso, é a transladação, é a transformação de nossos corpos que está em jogo nesta hora. Estamos perto da vinda do Senhor. O profeta disse: haverá uma conferência da qual ninguém ficará de fora. Ou você tem esta conferência agora, ou você terá que encarar aquela conferência diante do trono branco. Ele diz: há uma conferência onde todo homem se reunirá, toda mulher se reunirá, toda criança se reunirá. Não vai ficar ninguém de fora daquela conferência no dia do juízo. Só não estará ali aquele que tiver uma conferência a tempo de lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, confessando seus pecados, falando com Deus a respeito do assunto, ouvindo a voz do profeta. Deus tem enviado um profeta como enviou Moisés para aquele povo. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Em que posição você estará naquela conferência? Pode ser que você tenha se desviado de todas elas ao longo de sua vida. Pode ser que você tenha faltado aos cultos de oração, às escolas dominicais, tenha faltado à ceia, tenha faltado a cada conferência que Deus tem feito com o seu povo, mas você não vai faltar naquela conferência daquele dia, quando o juízo será sem misericórdia. Não vai faltar, vai ter que encarar o Deus. Pode ser que você saia por essa porta e se desvie, mas, meu amigo, você nunca se desviará daquela, você estará lá. Você estará lá. Você estará naquela conferência. Ninguém ficará de fora, ninguém escapará. Quando ele vier com sua peruca branca, ó Deus de misericórdia, Deus de paz, Deus de justiça, Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de William Branham, o profeta. Deus, ajuda-nos a termos uma conferência real contigo, Pai, que possamos ser ajudados a colocar diante do Senhor todos os nossos pecados que de fato não são ocultos a Ti. Não há nada escondido, não há uma atitude escondida, não há uma palavra escondida, nada está oculto, mas todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. E se temos de tratar contigo, Deus, nós queremos tratar agora, enquanto há misericórdia.
Nós queremos tratar agora, enquanto há sangue no propiciatório, enquanto há sangue no trono. Nós não queremos esperar para tratar contigo quando não houver mais graça, quando não houver mais misericórdia. Ajuda-nos a tratarmos disto agora. Ajuda-nos a tratarmos deste assunto agora. A colocarmos nossas vidas em linha com a Tua Palavra, nossas famílias em linha com a Tua Palavra, a colocarmos esta igreja em linha com a Tua Palavra, para fazermos a obra do Senhor, para testificarmos, para encorajarmos, para brilharmos e dar luz para aqueles que estão perdidos, desejando encontrar o caminho da salvação. Eles não poderão fazê-lo de outra forma, senão através da luz emitida pela igreja, noiva do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos começar este ano, Senhor, com uma nova unção, com uma fé ungida, ó Pai. Unge os nossos corações, ajuda cada um a crer, ó Pai. Dá graça, Senhor, dá força, derrama o Espírito Santo, dá mais do Espírito Santo para cada um daqueles que tem permanecido, Senhor, e que possamos ser melhores, que possamos prosseguir adiante, que possamos marchar, se é diante do mar, se é diante do deserto, nós queremos marchar, Senhor. O Senhor estará à frente para abrir o caminho para nós, todas as vezes, ó Pai. Perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas com que temos falhado, Senhor. Cada falha cometida neste ano que ficou para trás, que elas fiquem também para trás, Senhor, que não carreguemos nenhum peso de condenação, nenhum peso dos nossos erros, nenhum peso dos nossos fracassos, mas que possamos, Senhor, começar com o fardo leve e suave de Jesus Cristo nesta manhã, Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Ouve, ó Pai, o coração aflito e contrito, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Continue orando, continue orando. Continue orando. E vão vindo aqui um a um, eu quero ungir cada um com óleo. Isso é um tipo do Espírito Santo. Mas não parem de orar. Poder, Senhor Jesus, escapar das coisas espirituais. Oh, bendito Deus, que cada irmão nesta manhã aqui, Senhor, possa sair daqui com sua vida consagrada, com sua vida mudada, com sua vida cheia do Teu Espírito, protegido, guardado, cheio de ânimo, oh, cheio de vitória, cheio de bênção, oh, Deus bendito, alinhados e firmados, guardados, Senhor Jesus, debaixo da Tua proteção. Oh, Senhor Jesus Cristo, oh, Deus, guarda cada um aqui, cada criança, cada jovem, cada pai, cada mãe, oh, Deus, que cada um possa, Senhor Jesus, neste ano, possa, Senhor, estar cheio do Teu Espírito, oh, Pai bendito, livrando, vencendo as batalhas, lutas desta luta, para vencer, Senhor. dá-nos fé para vencer. Aleluia. Oh, Senhor Jesus Cristo, Derrama, Pai, do Teu Espírito derramando a cada dia mais, dando sabedoria para cada um, ungindo nossas vidas, ungindo nossos lábios, ungindo nossos trabalhos, nossos negócios, nossos afazeres, nossos filhos. Ensina-nos, ó Deus, a criar nossos filhos para não serem envolvidos
nessa dimensão tão nova, nesta era tão cheia de trevas. Oh Deus, mas ainda a luz, ainda a luz está descendo, mas é luz. A luz está brilhando, Senhor, nossas vidas. Oh Pai, que a luz possa brilhar mais e mais. Que possamos estar no nosso altar, nos nossos azeites, com as nossas lâmpadas cheias. Oh, o azeite do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, nossa súplica. Oh, Senhor Jesus Cristo, abençoa o ministério. Abençoa o nosso pastor, sua família, guardando os diáconos, cooperadores, aos obreiros em geral, possa guardar cada um, ó Deus, dando sabedoria, enchendo o Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Servindo a Deus, construi, ó Pai, servindo com alegria, Senhor, para onde vai o nome do Senhor Jesus Cristo, mais e mais, possa permanecer em nossas vidas, e que nós possamos estar avivados a cada dia, a cada instante, preocupados com a Tua palavra, preocupados com o arrebatamento. Oh Deus bendito, que possamos se preocupar mais com isso, mais com o nosso arrebatamento. Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, oh Deus, muito obrigado, meu Deus, por este momento, por essa atmosfera. Oh Pai bendito, eu te louvo. Por isso, Pai bendito, oh, ensina-me a vencer as lutas, as batalhas da vida, enchendo-me cada dia do Teu Espírito. Para proferir a palavra em nome de Jesus Cristo, ensina-me, Senhor, a pregar, a falar, para levar salvação, cura divina, boas novas para as pessoas ao seu redor, Pai. Sim, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus bendito, ajuda, Senhor, a minha irmã, Pai. Abençoe a sua jornada neste ano. Dá mais do Teu Espírito para conduzir-la, Senhor, para instruí-la, Senhor, em toda a Tua vontade, que não haja insegurança em seu caminhar, ó Pai, como mãe, como esposa, como filha de Deus, em nome de Senhor, Jesus. nosso socorro, bem presente na hora da angústia. O Senhor está sempre presente, sempre o Senhor está de perto, nos abençoando, Senhor, nos orientando em todas as coisas. Senhor, tem filho, Aleluia, muito obrigado. continue fortalecendo, Pai, dando graça, graças a Ti, Senhor. para conduzir sua Ajuda a cada um dos meus irmãos. para servir o Oh povo, Deus, que cada um possa servir com alegria, com amor. em nome do Senhor Jesus, dá Perseverança, saúde, paz, bondade, benignidade, Senhor. Nos dá mansidão, temperança, paciência, piedade. Aleluia. Nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graça. Deus bendito, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Derrama mais do Teu Espírito, nós precisamos disto. Nós precisamos, Pai. Ó Deus, confirma a fé de cada um, Senhor, para prosseguir, para adentrar neste ano com confiança, com convicção de filho de Deus, de filha de Deus, ó Pai, para vencer a Satanás, para vencer o inimigo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos
Glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Amém. Amém. Começamos o ano bem. Temos que terminar bem. Não perca no caminhar do ano a sua bênção. Não perca no desenrolar do ano a sua fé. Se o diabo te cercar, você diz: sai da minha frente que eu estou passando. Sai do meu caminho porque eu estou indo. Eu não vou parar. Isto não pode ser uma ordem de parada, diz o profeta. Nada que te aconteça, nada que te suceda, não pode ser uma ordem de parada. O profeta quem disse aqui nesta mensagem: não podemos parar. Isto não pode ser uma ordem de parada. É o parágrafo 90 da mensagem. Marca, leia a mensagem em casa, leia, para em cada parágrafo desse aqui, mastiga isso aí. Leia de novo, leia daqui um mês, leia daqui 3 meses, leia no meio do ano, que ela te acompanhe por todo esse ano. O Senhor te abençoe, o Senhor abençoe cada um. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira, né? Até amanhã. Hoje é quarta. Amanhã tem culto de oração. Primeiro culto. Começamos com oração e amanhã já tem oração de novo. Não pode ser uma ordem de parada. Não podemos parar. Tem trabalho a fazer, tem almas a ganhar, tem pessoas a serem ajudadas, tem companheiros pelejando. Tem gente dizendo assim: ora por mim porque eu quero sair desse mundo de pecado, eu quero ir para o meio de vocês. Já pensou uma coisa dessa? Que responsabilidade, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. A pessoa dizer assim: eu sei que eu não sou desse mundo, as coisas do mundo não são para mim, e eu quero sair desse mundo de pecado, eu quero ir para o meio de vocês. Que pessoas nos convencer, disse Pedro. Que tipo de gente nos convencer? Que testemunho nos convém dar? Quanto devemos ser gratos a Deus e orarmos mais e trabalharmos mais? Amém. Se eu começar, eu começo a pregar de novo. Amém. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Antes de nós ir embora? Tem? Se tiver, pode falar. Se não tiver, nós vamos dizer amém. Terminado. Então, muito bem. Amém, né? Terminado. Deus abençoe. Feliz ano novo. Amém. Deus abençoe.